Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao Detona Exatas. Hoje uma aula de uma metodologia de ensino um pouco diferente daquilo que você está acostumado, tanto no seu cursinho, se você já fez faculdade, tem uma graduação, ou se você acabou de sair do ensino médio. Por quê? Ela é uma aula que a gente chama de matriz. É uma aula de onde vai surgir dúvidas, é o nosso ponto final e ao mesmo tempo ponto de partida. Vou explicar melhor. Hoje nós vamos falar de equações polinomiais. Beleza. Só que quando eu falo de equações polinomiais, eu preciso entender bem o dispositivo de Briot-Ruffini. Eu preciso entender bem o que é a forma fatorada de uma equação. Eu preciso ter uma noção básica de números complexos e assim por diante. Então são alguns tópicos que a gente vai ver junto da nossa aula aqui polinomial, de equações polinomiais, de polinômios. Para isso, galera, essa aula é um pouco mais extensa do que o normal que você vai ver aqui no decorrer das nossas aulas. E ela serve da seguinte maneira. Como eu disse, a gente vai falar, o nosso tema central aqui é equação polinomial. Mas você precisa ter uma noção boa do que é o dispositivo de Briot-Ruffini, aquilo que você estudou lá no final do segundo ano do ensino médio ou no terceiro ano do ensino médio, e geralmente se vê no finalzinho do cursinho mesmo. Por volta de outubro ali, setembro, você está vendo agora esses conteúdos no seu cursinho regular e tal. Galera, é um tópico que é simples, mas como você viu pouco, praticou pouco, a galera se embanana. Então, qual que é a sacada aqui? Como são vários tópicos que você vai ver nessa aula, se você tiver dúvidas em Briot-Ruffini, não lembra, nunca viu, vai ter uma aula onde você vai poder assistir aqui mesmo na plataforma, onde você vai poder assistir e praticar e vai ter uma lista de exercício para você ficar bem afiado, no Briot-Ruffini. Ah, não lembro da forma fatorada da equação, como é que se faz isso? Então, assisti essa aula agora, rolou uma dúvida, fiquei meio confuso. Cara, vai lá e vai ter uma aula então de forma fatorada. E assim por diante. Ah, dispositivo de Briot-Ruffini eu sou bom. Eu tô super bem nisso. Não preciso fazer, então não precisa fazer a aula. Só continua, segue para a nossa próxima aula de polinômios, já começa a resolver a lista de exercício, vai ter algumas correções dos principais exercícios gravados por mim mesmo aqui na plataforma. E simbora, senta o sarrafo. Então é assim. Se você tiver dificuldade ou quer reforçar um pouco mais, assiste todas as aulas dos tópicos. Se você olhou, equação fatorada, é simples, eu lembro super bem, não precisa assistir a aula. Toca o pau, vambora, beleza? Então essa é a ideia dessa aula. Se você sentir dificuldade em um dos tópicos que eu estou falando aqui, volta e assiste as nossas aulas e faz a lista de exercício. Dá aquela boa reforçada que eu te garanto que polinômios cai muito na Unicamp, cai muito no Enem, na FUVEST tá ali, ó. Ano sim, ano não, tá aparecendo também a questão de equações de polinômios. Então, galera, senta o sarrafo, bons estudos e se bora para essa aula. Nós vamos começar falando do dispositivo de Briot-Ruffini, mas antes, vamos falar de polinômios. Qual que é a ideia de polinômios? Vamos começar pelo básico. Por exemplo, polinômios são vários monômios. Como assim monômios? Por exemplo, 3x elevado a 3 menos 5x quadrado mais x menos 2. Isso aqui é um polinômio. E de qual grau ele é? O que determina o grau de um polinômio é quando ele chega, a variável, o x, de maior grau está aqui, é 3, não é? Então isso aqui é uma equação do terceiro grau, ou ele é um polinômio do terceiro grau. Qual é a peculiaridade que a gente precisa lembrar aqui, galera? Numa equação do segundo grau, lembra? Quando eu tinha uma equação do segundo grau, vou colocar uma equação qualquer, 2x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Ah, beleza. Quantas raízes, quantos resultados, quantos zeros você vai ter aqui na equação de segundo grau? Lembra? Eu vou ter o tal do x1 e o x2. Eu tenho dois resultados. Por que eu tenho dois resultados? Porque o meu expoente é elevado ao quadrado. Beleza? Elevado ao quadrado, dois expoentes. Se é elevado a 3 aqui, uma equação do terceiro grau, adivinha só quantas raízes, quantos resultados eu vou ter? 1, x1, x2 e x3. Beleza? E se fosse uma equação do quarto grau? 4x. Eu teria o resultado para x1, x2, x3 e x4. Tranquilo aqui? Isso é bem importante, é bem trivial nesse comecinho, mas às vezes a gente esquece ou simplesmente nunca ouviu falar disso. Nunca ouviu falar dessa parada. Então, essa é a ideia de polinômios. Ainda, quando eu pego um polinômio de segundo grau,
do segundo grau, você geralmente já está acostumado e sabe resolver um polinômio de segundo grau. Como eu coloquei ali. Se eu tenho um polinômio de segundo grau, você usa o quê? Uma equação de segundo grau para resolver? Bhaskara. Você tem um dispositivo, você tem uma ferramenta para resolver? Bhaskara. Mas quando partir do segundo grau, ele vai acima do segundo grau, por exemplo, uma equação do terceiro grau, o que você usa para resolver? Não dá. Né? Você não tem um dispositivo como se fosse um Bhaskara, uma equação ali simples. Então o que a gente faz? A gente começa a dividir. Certo? A gente tenta reduzir esse expoente. Existem outras ferramentas, além do dispositivo de Brio-Ruffini, para fazer isso. Tem a mais simples, sem sombra de dúvidas, é cálculo, derivada e tal. Mas a gente não vai usar isso. A gente vai usar as ferramentas que a gente tem agora no ensino médio. E um dos dispositivos é o Brio-Ruffini, que a gente vai entender agora. Beleza? Coisas importantes. Brio-Ruffini, ele serve para dividir, galera, dividir polinômios. Então, eu tenho um polinômio que eu acabei colocando aqui e eu vou dividir, eu estou escolhendo esse número da minha cabeça agora, certo? Como exemplo, então eu vou dividir por x menos 2, beleza? X menos 2. Então eu vou pegar 3x elevado a 3 menos 5x ao quadrado mais x menos 2 e eu vou dividir por x menos 2, beleza? Para fazer isso, eu vou usar o dispositivo do Brio-Ruffini. Galera, simples, é mais simples a gente decorar essa parada aqui. Eu vou fazer exatamente esses riscos aqui, como se fosse uma tabelinha. Eu vou deixar um espaço pequeno aqui do lado esquerdo e um grandão do lado direito. Beleza. Esse cara aqui que está dividindo o nosso quociente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou achar a raiz dele. Como assim achar a raiz? É como se eu colocasse x menos 2 igual a 0. Ou seja, qual que é a raiz para isso aqui valer, essa equação? O x tem que ser igual a 2, beleza? Então, esse é o meu primeiro e grande passo. X igual a 2, está aqui, ó. Esse é meu primeiro passo. Por quê? É esse valor daquela raiz, daquele valor ali, do x menos 2, do quociente, que eu vou colocar desse lado aqui. Então, ficou 2. Beleza, peguei o jeitão. Ah, tá. E aí, eu vou ter que lembrar de um conceito dos coeficientes da equação do segundo grau. Por exemplo, lembra quando eu tinha 2x² menos 5x mais 6 igual a 0? Os coeficientes a gente chama de A, B e C numa equação de segundo grau. Por exemplo, quem é o coeficiente A aqui? O A é o 2. Quem é o coeficiente B? 5? Não, ele é o menos 5. Isso aqui gera confusão também. Ó. O B é menos 5 e o C é mais 6, beleza? Isso são chamados de coeficientes. Ali em cima, a gente vai fazer a mesma coisa, então. A gente vai pegar só os coeficientes dessa equação aqui. Só os coeficientes. Então, o coeficiente A, nesse caso aqui, ele seria o 3. Depois o nosso próximo coeficiente seria menos 5. Quando não tem nada é 1, lembra? 1 e menos 2, que é o nosso último aqui, beleza? Só coloco eles aqui, os coeficientes. Depois disso, aí vem o processo do dispositivo do Brio-Ruffini. Vou fazer de azul. Eu copio o primeiro coeficiente, deixo ele aqui, o primeiro número, 3. Só desço ele, pum, 3. Aí o que eu faço? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar com o 2 que está aqui fora. Então, 3 vezes 2, meia dúzia, 6, beleza? E esse 6 vai vir para o próximo número, esse resultado, para o próximo número somando. Então, quanto que é 6 menos 5? 1. Então, vou pegar esse aqui e vou multiplicar com 2. Então, 1 vezes 2, 2. Beleza? E esse 2 eu vou somar agora com esse 1 aqui em cima, ó. Vou somar com 1, que é o próximo número, 3. E agora, vou continuar. Vai ser o 3 vezes 2. 3 vezes 2 de novo, vai dar 6. E o 6 eu vou somar com menos 2 aqui, ó. O 6 eu vou somar com menos 2. 6 menos 2 vai dar 4, beleza? Então tá aqui. Esse é o dispositivo de Brio-Ruffini. E o que isso me indica? Primeira coisa, sempre esse último número aqui, como é uma divisão, ele significa o resto. O meu último número sempre significa o resto. Ah, beleza, peguei. Mas para que serve esses números aqui, o 3, 1 e o 3 de novo? O 4 a gente já descobriu o resto. Eles são agora nossos novos coeficientes. Como assim? Vai ficar 3, 1
e 3, certo? Só que aqui a gente não estava com x elevado a 3, agora vai passar a ser x elevado ao quadrado, mais, né, porque é positivo aqui esse cara, e aqui também é positivo, mais x, mais 3, e aí, isso aqui ficou então o nosso nova característica, o nosso novo polinômio, beleza? Eu consegui reduzir, vamos dizer assim, o grau da minha equação. Porque qual é o interesse para eu reduzir o grau de uma equação? Eu estou levando para um terreno conhecido. Como assim conhecido? Lembra que eu te falei no começo da aula que eu não conheço um dispositivo, um jeito de resolver uma equação do terceiro grau? Não tenho Bhaskara, mas para uma equação do segundo grau eu consigo resolver. Beleza? Uma equação do segundo grau eu consigo resolver, eu consigo fazer por soma e produto ou Bhaskara. Tá aqui, ó. Esse é uma das finalidades do Briot-Ruffini. Tá aqui, ó, é levar para um terreno conhecido. Eu consigo usar Bhaskara, mas só para a equação do segundo grau. Para a equação do terceiro, do quarto, do quinto grau, eu não consigo fazer isso. Beleza? Então, essa é a grande sacada aqui que a gente vai precisar entender para o dispositivo de Briot-Ruffini. Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui para a gente realmente se certificar que a gente está tranquilo? Lembrando, vai ter uma lista de exercício na aula de polinômios ali de Briot-Ruffini. Aqui vai ter exercícios, mas mais voltados para essa aula, para equações polinomiais que a gente vai discutir daqui a pouco. Porém, eu faço questão de explicar mais um exercício de Briot-Ruffini para vocês. Se liga só. Galerinha, galerão, estamos de volta aqui. E aí a sacada é a seguinte. Eu vou dividir esse polinômio do quinto grau por x mais 1. Beleza? Briot-Ruffini é a sacadinha da vez. Faço aqui as linhas. O primeiro grande passo é determinar o zero, a raiz de quem eu estou dividindo, do quociente. Então, eu vou chegar aqui, ó, x mais 1 igual a zero, ou seja, o x vai valer menos 1. Beleza? X vai ser menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer com esse x elevado a menos 1? Vou colocar ele aqui, ó. Menos 1. Beleza? Tá aí. Coloquei meu menos 1 ali. Aí, galera, a sacada vai ser a seguinte agora. Vou colocar os coeficientes aqui nessa linha. Então, meu primeiro coeficiente é 1. Tranquilo? O meu segundo coeficiente é 3? Não, senhor e não, senhora. O meu segundo coeficiente é 0. Ah, professor, como assim 0? Vem comigo. Lembra da equação de segundo grau? Eu não estava colocando 2x² mais 6x igual a 0? Quem é o coeficiente A aqui? O A é 2. Quem é o coeficiente B? 6. Quem é o coeficiente C? Não tem. Eu não tenho aquele coeficiente C. Então o C a gente chama de 0. Quando não tem é 0. Beleza? Quando não tem é 0. Se liga. A ordem de uma equação do segundo grau é sempre x², depois x elevado a 1 e depois um cara que não tem nada. Lembra? 3x elevado a 3 menos 5x² mais 2x mais 6. Qual é a ordem aqui? É sempre decrescente dos coeficientes. 3, 2, 1 e nada. Beleza? Então, a nosso Briot-Ruffini vai ser a mesma coisa ali. Eu preciso achar o nada ali, ó. Eu preciso ter uma ordem decrescente. Só que olha só, aqui é uma equação incompleta, como a da segundo grau também. Eu tenho coeficiente 5? Tenho. Só que eu tenho o coeficiente 4, aqui ó, a ideia do expoente elevado a 4 com x? Não tenho. O x elevado a 4 aqui, alguma coisa com x elevado a 4 eu não tenho. Se eu não tenho é 0. Beleza? Aí qual é o meu próximo? Eu tenho agora com 3, algum número acompanhado x elevado a 3? Tenho. É o menos 3 aqui, então eu coloco menos 3. Tranquilo. Aí eu vou continuar. Eu vou colocar, qual é o meu próximo? 2. Mais 2. Beleza. Aí eu tenho um número elevado a 1, x elevado a 1? Não tenho, então é 0 e depois mais 4. Pegou a ideia? Então eu escolhi esse exercício de propósito para trocar ideia com vocês aqui, para que vocês não possam esquecer que quando não tiver na ordem decrescente, eu não tenho aquele coeficiente certinho, então eu coloco 0. E a partir daí, aquilo que a gente já fez muito bem no outro exercício, a gente vai fazer agora, e eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Desci o primeiro número, aí eu vou vir aqui, ó, uhul, e vou multiplicar, beleza? Então eu chego aqui multiplicando 1 menos 1, menos 1. E aí, menos 1 com mais o 0 vai dar menos 1. Beleza? Aí, menos 1 vezes menos 1.
vai dar 1 positivo. E 1 positivo com mais 3, ou desculpa, com menos 3, 1 mais menos 3 vai dar menos 2. Beleza. Aí vou continuar. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 2 mais 2, 4. Beleza? Ele veio para cá 4. Aí eu vou fazer 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 com mais 0, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, beleza? Menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 8. Então, acabei aqui, esse último número, esse 8, ele é simplesmente o meu resto, beleza? E como é que ficou, então, essa minha divisão de polinômios? Então, ela ficou x elevado à quarta, menos, tá vendo, ó? X elevado a 3, menos 2x quadrado, mais 4x menos 4. Beleza? Tá aqui. Essa seria a divisão. Tranquilo? Daqui a pouco, quando a gente falar de equações polinomiais, eu vou explicar como é que resolve essa expressão agora, porque ainda não consigo resolver com x elevado a 4. Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O importante é pegar o dispositivo de Brillo-Ruffini e como é que funciona a divisão de polinômios. Essa é a nossa intenção nesse primeiro momento da aula. Beleza? Lembrando, ficou confusa essa primeira parte da aula, preciso reforçar Brillo-Ruffini, tem uma aula só para isso. Galera, já estou com um exercício aqui para a gente resolver como exemplo, já colocar a mão na massa, que ele diz o seguinte: sabendo-se que menos 1 é uma raiz do polinômio, aí ele colocou px igual a x elevado a 3 menos 3x quadrado menos x mais 3, fatore, observe só, eu vou grifar isso aqui, fatore p de x, e determine se existirem outras raízes. Tranquilo. Galera, chegou a forma fatorada. A gente precisa lembrar do que é a forma fatorada. Se eu tiver, por exemplo, 4x menos 12 igual a 0, como é que eu acho a forma fatorada dessa simples equação? Vou descobrir o zero da raiz. Então, para descobrir esse zero da raiz, vai ficar ó, 4x igual a 12, x é igual a 3, beleza? O meu x é 3 positivo, tranquilo? E aí, a forma fatorada disso vai ser 4, tá vendo? 4, x menos 3. X menos 3. Essa é a forma fatorada. Eu pego a raiz e troco o sinal dela, faço x menos, trocando o sinal da raiz. X menos a raiz. Então, é basicamente assim. Eu pego o meu coeficiente a, no caso é 4, coloco aqui x menos o x'. Esse x' é a minha raiz. Beleza? É isso. Nesse caso, é esse cara aqui. Então, eu troco o sinal dele. Eu preciso necessariamente lembrar disso. Eu vou fazer mais um caso aqui. Por exemplo, eu posso fazer isso para uma equação de segundo grau. Eu posso ter x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, beleza? Como é que eu faço a forma fatorada dele? Eu preciso achar, encontrar, então, quais são as raízes. Nesse caso, eu vou fazer por soma e produto. Ó. Troco o sinal do b. O b não é menos 5, ficou mais 5. E mantém o c aqui embaixo, sem trocar o sinal. Ele é mais 6. Aí você vai ter que me indicar dois números que, quando multiplicados, eles têm que ser multiplicados, dois números vão dar 6. E, ao mesmo tempo, quando somados, vão dar 5. Por exemplo, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6? Dá. 2 mais 3 também dá 5? Dá. Então, eu acabei de achar o meu x1 é 2 e o meu x2 é igual a 3, beleza? Dá para fazer por Bhaskara, faça do jeito que você achar melhor, tranquilo? Aí, galera, seguinte, qual que é a sacada aqui? A forma fatorada é sempre a, aí você coloca x menos x', e depois vezes x menos x duas linhas. Isso aqui é a forma fatorada de uma equação de segundo grau. E é isso que eu vou fazer agora. Ó. Vai ficar, uma das formas fatoradas aqui vai ficar então 2, vai ficar x menos 2, depois vezes x menos 3, beleza? É isso. E aqui é 1, por isso que eu omiti ali, porque meu a é 1. Isso aqui, então, uma das formas fatoradas dessa equação do segundo grau é o x menos 2, e uma das partes da forma fatorada dessa equação é x menos 3. Tranquilo?
Isso aqui é bem rápido e eu preciso lembrar vocês dessa parte das formas fatoradas. Deixa eu até tirar meu exercício, eu não vou apagar essa parte e vou trazer para cá, ó. Ctrl X. Vou jogar ele aqui para baixo. Foi. Vou jogar um pouquinho mais para cima para ganhar espaço. Aê, garoto! Agora sim, se entendemos basicamente o que é a forma fatorada de uma equação, galera, ele pediu assim, ele deu uma das raízes desse polinômio. Galera, se ele deu uma das raízes desse polinômio, significa que uma das formas fatoradas dele, lembra, não é x menos x'? Uma das formas fatoradas dele vai ser x e esse aqui é a minha raiz. Esse linha era a minha raiz. Então fica x mais 1 é uma das formas fatoradas dessa equação. Por que mais 1? Porque aqui era menos, né? Ó, a fórmula é menos. Então menos com menos, né? Menos do menos 1 e menos da fórmula deu mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai usar o Brio-Ruffini agora para determinar qual vai ser as outras raízes. Por quê? Não é x elevado a 3 menos 3x² menos x mais 3? Beleza. Só que eu não tenho um dispositivo para resolver essa equação especificamente porque está x elevado a 3. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu tiver essa situação, eu divido por uma das formas fatoradas. Uma das formas fatoradas aqui, desse caso, é x mais 1. Beleza? Eu vou dividir, então, essa equação aqui, ó, por uma das suas partes fatoradas. Tá aqui, ó, que é x mais 1. A gente já descobriu isso, o porquê ele virou ali x mais 1. E aí a gente usa o dispositivo de Brio-Ruffini. Primeiro passo Brio-Ruffini é achar a raiz dessa parte aqui, ó. Então, x mais 1 vai ser igual a 0. O x tem que ser, então, igual a menos 1, beleza? X igual a menos 1. Feito isso, vamos fazer o Brio-Ruffini da massa aqui, ó. Faço aqui as linhas, beleza? Fiz as linhas. Aqui vai ser menos 1. Quem são os coeficientes da minha equação? 1, menos 3, menos 1 e mais 3. Tá pegando o jeito agora? Sacada. Desço o primeiro número, não faço nada com ele. 1. Aí ele vem multiplicando aqui, ó. 1 menos 1, menos 1. E ele vem para cá agora somando. Menos 1 com menos 3, menos 4. Tranquilo? Aí vou continuar. Vou pegar o menos 4 com menos 1, mais 4. Mais 4 com mais menos 1 vai dar mais 3, beleza? Mais 3 aqui, ó. Tranquilo, deixa eu só arrumar essa letra aqui. Vai ficar mais 3, beleza? Aí, mais 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com vezes, menos 3 com mais, né? 3, isso aqui vai dar 0, beleza? E o 0 é o meu resto. 0 é o meu resto. Então, como é que ficou a nossa equação? Ela ficou x², beleza? Menos 4x, mais 3 agora, tranquilo? Mais 3. E isso aqui eu consigo achar as raízes? Consigo, por Bhaskara ou soma e produto. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou inverter o sinal do B. O B ficou positivo e o C eu mantenho. Vou procurar dois números que quando multiplicados vão dar 3. E ao mesmo tempo somados dão 4. Por exemplo, 1 e 3. 1 vezes 3, 3. 1 mais 4, 4. Então acabei de achar o x1 igual a 1 e o x2 igual a 3 aqui, beleza? Aqui era 3, eu acabei colocando outra coisa. Tranquilo? Então, eu acabei achando as raízes dessa minha equação aqui, ó, do que ele pediu, ó, as raízes desse polinômio. Então, as raízes desse polinômio o primeiro x é menos 1, porque o próprio exercício me deu, lembra? Ele falou, ó, que vale menos 1. O outro vai valer x igual a 1. E o próximo, eita, fiz o parênteses aqui. E o próximo vai ser x2, ou x3, né? Nesse caso aqui, não estou colocando x aqui. Vai ser igual a 3. Fechou. Achei aqui os valores das minhas raízes. Beleza. Só que o exercício ainda não acabou. Ele pediu a forma fatorada. E agora, como é que eu faço essa forma fatorada? A forma fatorada disso aqui é como a gente já viu lá atrás da equação do segundo grau. Vai ser a mesma coisa. Vai ser o A. Aí você vai fazer assim, ó. Vai ser x.
e eu vou colocar R de raiz, ou você pode colocar x', depois você vai fazer x, deixa eu só arrumar aqui. Aí você pode fazer x menos x duas linhas, ou você pode colocar x menos x três linhas. Por que x três linhas? Porque essa equação vai ter três soluções, beleza? E o A aqui é 1, né? Ó. O A é 1. Então, a resposta final vai ser x. Aí, tá vendo? Ó? Aqui não deu menos 1, o meu primeiro resultado. Ó. Eu coloquei aqui x menos 1. Não deu menos 1, ele vai ficar mais... Eita, apertei sem querer aqui. Vai ficar mais 1 aqui, ó. Mais 1. Aí o próximo, x menos 1. Porque agora eu peguei esse aqui, ó. Aqui era menos 1, né? Menos 1, ali x mais 1. E depois, x menos 3. E acabou. Essa é a forma fatorada da minha equação. Se eu fizer toda a distributiva aqui, ó. Se eu fizer toda a distributiva x, depois sair distribuindo tudo isso aqui, eu vou chegar nessa expressão de novo, ó. Beleza? Essa é a forma fatorada da parada. Tá começando a pegar a ideia aqui de como a gente vai usar para começar a resolver equações polinomiais? Tá, deu para pegar um pouquinho a ideia? Beleza. Sei que essa aula ficou um pouco comprida, mas ainda tem a parte 2 dessa aula, que ainda é uma aula magna, vamos dizer assim, uma aula matriz. Então vai ter a parte 2 dessa aula matriz, onde eu vou continuar as ideias de equações polinomiais. Aqui a gente viu dispositivos de Briot-Ruffini, como a gente enxerga a forma fatorada e como ela nos ajuda a entender uma equação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, transformar, levar ela para um terreno conhecido. Tranquilo? Então, galera, de verdade, bons estudos. Já tem uma lista, tanto nessa primeira e a segunda parte dessa aula. A lista é a mesma, mas o ideal é que você assista a segunda parte antes de tentar resolver a lista de exercícios que já está disponível para vocês aí, beleza? Porque na segunda parte você vai ter mais argumentos, mais ferramentas. Na segunda parte, que é a próxima aula que vocês vão assistir, já está aqui disponível na plataforma. Vou falar de números complexos e vou falar de mais abordagens de equações polinomiais. Do mesmo jeito que você estuda a redação, fazendo diversos tópicos de redação e tal, para chegar no dia e tentar escrever no dia que você for escrever a redação, ter algum tema parecido com aquilo que você já treinou no ano, aqui é a mesma coisa, beleza?